Vamos falar do que já passou e já não é mais pauta? A queda de desempenho do Everton Ribeiro com o Rogério Ceni em 2020. É muito provável que eu já tenha escrito sobre esse tema no meu Twitter. A quem não me segue, @entrelinhas97. E se não por lá, em conversas privadas, eu já disse muitas vezes que a razão pela qual o Everton declinou tem muito que ver com o seu posicionamento e com o 3-2-5, em cima do qual o Ceni se debruçou. Até ele chegar, o Flamengo jogava na maior parte das vezes no 4-2-3-1, com o Arão baixando entre os dois zagueiros e um pivô único, Gerson, por trás de dois meias, Arrascaeta e Everton Ribeiro. Por uma restrição de elenco, naquela época o Flamengo tinha muita dificuldade com o zagueiro, o Pablo Mari foi vendido, o Rodrigo Caio se machucava, Gustavo Henrique não era confiável, assim como o Léo Pereira também não era, o Arão acabou sendo empurrado para a zaga. Em organização ofensiva, isso implica um time penso para o lado direito. O Arão, que antes jogava centralizado, passa a jogar de back central. O quarto zagueiro passa a jogar por dentro. O Felipe é arrastado para a linha de base. O Isla espetado na direita, alinhado com o Bruno Henrique, a quem é entregue o corredor esquerdo. Dessa rotação coletiva em sentido horário, resultou em primeiro lugar que o Flamengo jogaria não mais com um, mas com dois pivôs, com o Diego Ribas, jogando ao lado do Gerson e suprimindo do Everton Ribeiro o espaço que ele utilizava até então para poder apoiar a saída de bola. Isso por si só já seria motivo suficiente para explicar uma queda de rendimento do Everton, que é um craque, mas não é um interior. É um falso ponta que com a idade foi adaptado à função de terceiro homem de meio de campo, mas que ainda assim poderia ter rendido muito mais do que rendeu, não fosse por Gabigol. Se em vez de cair toda hora pelo lado direito, o Gabriel se ativesse a função de fixar a última linha, é provável que o Everton Ribeiro tivesse muito mais sucesso do que teve com o Rogério Ceni em sua passagem pelo Flamengo, tanto contra adversários que marcavam por zona, quanto contra adversários que marcavam por encaixe. Quando o Gabigol pesou a última linha, o Everton saiu-se muito bem construindo a partir das costas dos volantes. O problema, na minha interpretação, é que não era essa a regra. A regra, ao contrário, era o apoio do Gabriel, do qual se desencadeava uma concorrência de espaço que forçava a que o Everton atacasse a última linha em benefício do Gabigol, a quem era entregue toda a zona de criação pela meia direita. Porque mesmo quando recebia a bola por entre as linhas, a falta de uma referência mais clara de profundidade pelo corredor de centro o forçava quase sempre a tocar para o lado. Ou seja, vocês percebem que a função do Everton em campo, a certa altura, passou a ser quase que unicamente de compensar o movimento de apoio do Gabriel. Esse foi o problema do Everton. Além de ter sido impedido de descer no pé da construção pela presença do Diego, os apoios do Gabigol, do qual também resultava um posicionamento mais central do Arrascaeta como um 10, expurgavam o Everton da zona de criação. Para abrir espaço para o Gabriel armar, o Everton se posicionava numa zona meio morta do campo, que dava muitas vezes a impressão de que ele estava desligado ou de que ele estava sumido, mas a verdade é que essa suposta passividade, que foi tão criticada, se origina da elogiada mobilidade do Gabigol. Eu não quero com isso, de jeito nenhum, retomar uma discussão de 4 ou 5 anos atrás. O Gabriel já não está mais no Flamengo, o Everton não está mais no Flamengo e o Rogério Ceni já não está mais no Flamengo. Mas que se tenha claro, toda análise de desempenho individual em esportes coletivos precisa contemplar o contexto de equipe. O Flamengo por muito pouco não negociou em 2021 o craque da Libertadores de 2022. Então, futebol é um jogo de espaço, lição 1, da qual se segue que nem todo apoio é benéfico, 2, e no 3-2-5 do Rogério Ceni, o voluntarismo do Gabigol quase fez o Everton Ribeiro ser negociado, o que poderia ter impedido as conquistas de 2022.